E pode fazer o que quiser comigo, faça o que quiser. E espero que você esteja no debate da Band. Eu tenho 2 anos que eu tô calado, porque se eu falar qualquer coisa, esses caras fodem os meus processos. Não existe esse negócio. 2 anos em silêncio para esses caras parar de me perseguir. Já que não adiantou nada, o pau vai quebrar agora. Vai quebrar. O que Pablo Marçal acabou de revelar sobre os bastidores do Brasil é algo tão pesado que ninguém queria ouvir. Uma confissão bombástica que joga luz sobre o plano real que está em andamento. A resposta é simples, o DRAP não sobe se eu tiver inabilitado. Todas as minhas certidões estão ok, o que existe é uma discussão no TRE. Então, o primeiro juiz, ele condenou, e essa condenação, ela subiu para o TRE, agora, hoje é segunda-feira, nós vamos entrar com um recurso, isso pode vir a dar uma liminar e depois discutir depois da eleição. Se caso o TRE não fizer isso, vai subir para o Tribunal Superior Eleitoral. De toda forma, eu tenho paz em relação a isso, que em matéria de direito não faz o mínimo sentido a condenação. Mas então existe o risco, Pablo, de você participar da eleição e após o resultado ter ainda essa candidatura impugnada, como aconteceu em 22, inclusive. Não. Você foi candidato a federal. Em 22 não teve impugnação de candidatura, não. O que teve foi uma manobra no judiciário. Um ministro do Lula entrou, derrubou todos os atos do partido. O que ele pode fazer com o Flávio, alguém pode fazer com o próprio Lula. Mas o problema é, o chicote está na mão de quem? Então, assim, não tem nenhum tipo de risco em relação a isso. A candidatura está igual a de todos, válida. O que eles querem? Eles querem me parar. Não foi só a sua candidatura que chegou surpreendendo. Ela chega no final do segundo tempo e todo mundo se surpreende. Temos mais um concorrendo. O patrimônio declarado também pegou todo mundo de surpresa, 7 bilhões. Depois você emitiu uma correção, queria que você explicasse. Pegou também de surpresa. Qual foi o erro de fato? O que aconteceu? É óbvio que é de digitação. Não teve uma estratégia aí de chamar a atenção do público? Zero. Como homem mesmo, não foi estratégia. Eu vi vários vídeos, o Marçal é uma máquina. Eu fiquei surpreendido, estava com meu segurança, meus 2 filhos, quando eu vi. A primeira coisa que eu fiz, eu falei, pelo amor de Deus, o que vocês estão fazendo? Manda corrigir, não, vai subir amanhã. Pelo amor de Deus, o que vai virar isso aqui? O povo fica me perseguindo. É o que eu falei. A candidata do pessoal com um Toyota, sei lá, Etios de 35 milhões, ninguém fala nada. Se você pegar o ChatGPT e perguntar qual que é os bens que o Marçal declarou em 2024 e declarou em 2026, aponta a falha para mim. O ChatGPT vai pegar e vai te mostrar onde está. Aí a sugestão que eu dou para o TSE, humildemente, como cidadão, não, na hora de subir o DRAP, não deixe pessoas digitarem que vai acontecer muito erro. Minha declaração de imposto de renda ela é bem extensa. E aí a sugestão é só pegar o arquivo de imposto de renda e importar. Se fizer essa importação, não há erro de digitação. E eu tenho uma notícia triste para todo mundo. De 2024 para 2022, o meu imposto de renda de pessoa física caiu. Salvo engano, 20 milhões de reais. Qual que é o valor correto, então, hoje? 149 milhões de reais. Isso não representa os ativos da empresa, isso, para vocês que não entendem disso contabilmente, o imposto de renda de pessoa física, por exemplo, o capital que está empregado numa companhia, ele é colocado lá pela minha participação, não os ativos. Então, tem alguns loteamentos e terrenos e coisas que estão em valor venal, e eu sei que vai ser uma discussão aí, e ela não tem sentido nenhum. Agora, se você olhar, o que chama a minha atenção é que o imposto de renda do presidente atual caiu 35%, sendo que ele não tem nenhum gasto. O país está tão difícil que um cara rico igual eu está ficando mais pobre, agora imagina você que é pobre, você vai morrer. Se continuar do jeito que está, um cara rico não, né, ultra rico, que perde 20 milhões em 2 anos no imposto de renda, e o presidente da República que não paga uma azeitona, não paga uma conta de luz, a gente que paga a conta dele, o imposto de renda dele também caiu. Por que o imposto de renda do presidente também caiu? O Brasil está numa grave crise, ninguém está percebendo isso, mas fica todo mundo espantado, né? Fica todo mundo chocado com dinheiro alheio. Só tem uma diferença, aqui nunca tocou em dinheiro público e vou fazer essa campanha sem nenhum real de dinheiro público. Sobre o terreno, o valor que está lá declarado é o valor que eu paguei, deve valer um pouco mais que isso, talvez uns 100 milhões, mas não precisa colocar isso, né? Eu não transacionei ele. Eu acredito, por exemplo, na aplicação do Itaú, que apareceu 6 bilhões, foi um 0, outro 0, mais um 0, aí 3 zeros juntos, sai de 6 milhões para quanto? Para 6 bi. Então,
Pega o ChatGPT, vocês tinham que usar o ChatGPT para descobrir isso aí, não faz sentido mesmo, não. Marçal, pensando nas propostas que você traria para o Brasil, né? Quem são os seus líderes políticos que você considera como modelos, países que deram certo, suas referências quando você pensa na forma de governar o país? Eu acho que a austeridade do Milei, e essa austeridade está custando caro, porque todo governo de esquerda é igual um vagabundo que pega a riqueza de uma família e destrói. E aí faz dívida no nome de todo mundo e depois tem que vir uns caras que entendem de dinheiro para resolver o problema e depois sobra para todo mundo. O Donald Trump, né, talvez o maior negociador que a gente já viu na era moderna. E ele sabe dominar a pauta da mídia, ele tem os prós e os contras dele, mas ele é um cara que... Inclusive, eu fiz questão de colocar no meu plano de governo que nós vamos liderar esse escudo das Américas na América Latina. O Donald Trump pode contar com o Brasil nisso. Nós vamos formar uma tríade Brasil, Estados Unidos e Israel, onde nós vamos segurar o tranco da loucura que a Terra vai começar a passar agora. Vai ter um reset econômico, tá? Tem boas programações para ferrar a humanidade. E se não tiver grandes nações de pé, a gente vai pagar caro por isso. A gente tem que ser o principal aliado dos Estados Unidos. Quando Donald Trump acordar, ele tem que lembrar, o Brasil vai me ajudar. Não é virar quintal de Estados Unidos. Os Estados Unidos quer a Groenlândia como quintal. Os Estados Unidos quer o Canadá como quintal. A gente está um pouquinho longe. Salvo engano, foi o Trump que ouviu isso. O Trump não, o Temer. Alguém dos Estados Unidos perguntou, acho que foi o próprio Trump. Que dia que você vai capturar o Maduro? Inclusive tem um risco da gente nem ter nosso presidente até o final da eleição. O risco é real, tá? O risco é real. Da gente não ter o nosso presidente, alguém chegar de Uber e levar esse homem. Eu não sei se eu posso desejar alguma coisa aqui, depois o delegado da Polícia Federal vai me ligar, vai me pôr em mais um inquérito, né? Inclusive, nas próximas eleições, quem for presidente ou quem for governador, faz um favor, vamos mudar a eleição, a lei eleitoral, descompatibiliza, sai do cargo para você descer pro ringue para tomar pancada de igual para igual, porque não vai falar nada do presidente do Brasil. A primeira coisa que aconteceu depois que eu falei a Polícia Federal atrás de mim, você falou mal do presidente, eu falei, esse cara nem era o presidente ainda, eu falei de um cara que estava encarcerado. E acabou, o inquérito foi arquivado. Mas a gente tem um risco sério acontecer nesse ano. Essa eleição, eu tinha previsto que ia ter, não 13 candidatos, eu tinha previsto 20, mas o povo não deixa o povo sair. Tinha outros bilionários que iriam sair na eleição e acabaram que não foram autorizados. Aí mandaram para o Senado e o povo não deixa, cara. É uma loucura. Se você não criar uma revolta no seu coração, não tem como mudar esse país. Eu lembro quando eu era adolescente, 16 anos de idade, eu vi o Lula. O Lula era uma esperança, cara. Eu nunca caguei na urna, mas eu vi ele com 16 anos de idade porque eu era pobre, pô. Eu vi ele no palanque em Goiás com o finado Íris Rezende Machado. E eu vi aquilo, eu falei, cara, esse cara veio de pau de arara, esse cara vai ser um presidente, vai mudar. Você, Luiz, é a maior decepção que esse país já teve. Você, vindo do mesmo lugar que eu vim, você tinha que ter feito o povo prosperar, e esse povo não prosperou. Amaldiçoado seja tudo que você fez para continuar como o Ramsés fez, para continuar fazendo o povo miserável. Você manobra o intestino das pessoas. As pessoas sabem que elas não prosperaram, as pessoas sabem que quando elas entram no supermercado, a culpa é sua. Você gasta bilhão viajando com esse avião da presidência aí, em férias até hoje, ou lua de mel, não sei o que você está fazendo, mas você, no fundo da sua alma, sabe que é mentira o que você está fazendo. Você não vai acabar com fome nenhuma, que você não dá conta de fazer isso, que a fome é inchada, porque capim nunca acabou. Enquanto tiver capim, tiver inchada, não tem negócio de fome. Você criticava o Fernando Henrique Cardoso, que ficava dando vale leite, vale gás. E o que você fez? Você falou, deixa comigo que eu vou paralisar 50 milhões de pessoas. Você fez várias cidades do país ter mais gente ganhando auxílio do que carteira assinada. As maiores empresas que tinham aqui nesse país foram embora por causa da sua política. Você é uma criação de laboratório dentro da USP, mal criada, e nós jamais nos curvaremos para isso. Eu estou aqui, pode fazer o que quiser comigo, faça o que quiser, mas espero que você esteja no debate da Band, porque eu só estou te caçando. E as brigas dentro do PL, inclusive? O que acontece? Eu vou falar algo aqui agora, eu não quero confusão com militante de ninguém, mas só para abrir sua mente. Bolsonaro só virou presidente porque ele estava no PSL, o povo viu ele antissistema. Ele não conseguiu abrir o partido ou não quis, aí você tem que perguntar para ele quando ele estiver livre, em breve estará livre, muito em breve. Ele foi para o PL, que é um partido de centrão também. E ali algumas coisas acontecem que as pessoas não estão compactuando. Por isso existe essa desconfiança.
Por isso existem essas brigas internas dentro do PL, que o PL não é um partido de direita. O Bolsonaro é de direita, o Flávio é de direita, o Nicolas é de direita. E eu vou contar algo que vai acontecer logo após essa eleição, tá? Escreva. Vai ter uma debandada do PL depois dessa eleição. Aconteça o que for. Flávio for presidente ou não, vai ter uma debandada por conta de valores ideológicos. Eu cansei de ouvir senadores, e não vou expor ninguém, e deputados que não concordam com o modus operandi do PL. Isso aqui, então agora ele... Não, eu não estou falando mal, estou te falando que o Bolsonaro, independente do que você acha, ele perdeu uma eleição num partido de centro e ganhou num partido livre, de direita e pequeno. Então o risco da gente, não, ganhar uma eleição é muito grande. Fernando Collor de Mello, apesar de ter sido uma praga para esse país, ele ganhou num partido, não. Bolsonaro ganhou num partido, não. A probabilidade de nós derrotarmos o Golias num partido, não, é gigantesca. Gigantesca. Por que eu falo gigantesca? Porque toda mudança de polarização só aconteceu desse jeito. Ninguém deixa sair. Eu queria estar nessa eleição agora com União Brasil, vindo com potência máxima, ligada à turbina, mas eles não deixaram, cara. Por que eles não deixaram? Porque a política é manipulada. Se não tiver uma ira no seu coração, se você não acordar nesses próximos 47 dias... Por exemplo, o presidente falou que... Ele falou, abre aspas, Luiz, o PT é uma merda, mas é uma merda minha. Você tem a chance de pegar uma caixa branca e apertar um botão. Esse botão verde vai ser o botão de descarga no dia 4 de outubro. E eu tô de saco cheio disso. Eu estou atrás de homens justos e mulheres justas que têm uma caneta. Você que é funcionário público, togado, que responde pelo povo. Você podia pegar essa caneta e olhar esse processo com carinho. Não dá nem para assessor, olha você. Se você olhar, você vai perceber que não existe isso. Existe uma tropa de vagabundo que está pondo pressão em todo mundo. Para quem não sabe, um político consegue pressionar um juiz de primeira e segunda instância falando assim, eu não te promovo para cargo de desembargador, eu não te coloco no STJ, eu não te coloco no TST, eu não te coloco na cadeira de tal coisa. Se existir homem e mulher de verdade nesse país, vocês vão olhar para isso de verdade, com o seu coração. E se você continuar sendo alguém injusto, que você pague com a sua própria vida, que o próprio Deus vá para cima de você. Desculpa. Marçal, há um tempo... Tenho 2 anos que eu tô calado, porque se eu falar qualquer coisa, esses caras fodem meus processos. Não tem medo de ir pra cadeia. Não tem. Paulo foi, Pedro foi, Jesus foi. Me taca lá, eu não vou parar nunca de falar o que tem que falar. Eu só tenho uma coisa que eu tô orando todo dia. Que homens e mulheres justas, com cadeiras no judiciário, peguem com carinho e vejam. Não existe esse negócio. Não existe. 2 anos em silêncio para esses caras parar de me perseguir. Já que não adiantou nada, o pau vai quebrar agora. Vai quebrar. No final de 2025, você recebe o Flávio Bolsonaro num evento teu. E nesse ano, até o Vitor já citou, chegou a conversar com ele sobre estratégias para redes sociais e tudo mais. Você falou também agora há pouco que a primeira pessoa que você ligou foi o Flávio Bolsonaro. Como é que foi essa conversa? Como é que está essa relação hoje? Inclusive foram muito críticos a você, o Tarcísio também pegou bastante pesado. O Bolsonaro me deu um apoio que foi me dar uma medalha. A medalha está comigo. Ele me deu a medalha, arrumou uma confusão para ele, e eu precisava que ele indicasse logo a pessoa dele, e ele conseguiu fazer o que eu pedi para ele. O Tarcísio me criticou porque ele falou pessoalmente para mim, eu tive com ele no palácio esses dias agora, ele falou olhando nos meus olhos, né, que nunca viu um candidato tão difícil. O Duda Lima, inclusive, que é o marqueteiro do Flávio, um abraço pro Duda, a gente trabalhou junto na campanha do Bolsonaro em 2022, aí teve aquele episódio triste ali em 2024, lamentável, né, da agressão, e acabei tendo esse momento de reconciliação com ele, que eu nunca tive nada contra ele. O que eu vejo? Eu vejo que existe uma força que quer tirar o Flávio. E eu falei essas palavras para ele dentro do meu camarim. Falei, Flávio, o Senhor colocou um chamado no meu coração para ser presidente. E eu não tenho um apego no tempo. Se é você, eu te apoio. Se não for, você pode saber que não vai ser, não adianta.
Então, de todas as formas, por que eu liguei para ele? Pelo respeito que eu tenho por ele. Eu ajudei ele na campanha dele, inclusive. A gente passou um dia inteiro juntos. Isso foi muito bom para a campanha dele, que ele ouve, ele tomou direções em relação a isso. Liguei para ele com sinal de respeito. Eu estava caminhando com os meus 2 filhos. Na hora que saiu, eu já liguei para ele. E eu falo muito com o Flávio. Toda vez que tem algum problema, eu ligo para ele e falo, cara, eu acho que esse caminho aí tá errado. Como foi essa conversa? Qual foi a reação dele? Ele riu. E eu acho que uma partezinha particular não vou revelar, mas eu acho que a maior preocupação dele, de todo mundo, é de o Marçal vai vir para derreter. E não, eu quero é quebrar o ciclo do PT. Inclusive, eu quero que essa eleição, o PT vire o PSDB. O lugar que o PSDB foi, eu quero mandar o PT. O ostracismo político. Aí a gente passa uma temporadinha, esse senhor ele vai deixar a terra em algum momento, né, por causa da idade avançada. E a gente, pela média do brasileiro, que se ele morasse na Suíça, né, talvez ele viveria mais. Mas eu não sou motivo de preocupação para ninguém. Se você for votar no Caiado, no Zema, seja lá em quem for, no Flávio ou no Lula, você tinha que apostar em mim só para você ver o que vai acontecer. Você não precisa votar em mim, só precisa apostar. Já que o Brasil virou apostador, porque não tem investidor aqui, aposta nesse cavalo aqui para você ver o que vai acontecer. Marcel, se você puder comentar, muita gente conheceu você ali na eleição de 2022 para prefeito aqui de São Paulo. 24, perdão. E uma das coisas que chamou muita atenção no final foi a questão do exame, o laudo sobre o Boulos ali, né, que segundo a perícia foi declarado como um laudo falso. E você fez um acordo em fevereiro desse ano sobre esse processo em específico. Se você puder contar um pouco mais os dobramentos desse acordo, o que é esse acordo, se isso te atrapalha alguma coisa? Em primeiro lugar, como homem, como pai de família, como cidadão, eu nunca vi esse laudo na minha vida. Minha advogada tá logo atrás de você fazendo assim, ó. No dia que eu fechei o acordo para suspender esse processo, ela falou assim para mim, eu fiquei sabendo que você nunca viu, deixa eu te mostrar. Eu falei, eu vou morrer sem olhar e sem tocar nisso. Todos que participaram disso na minha campanha foram todos removidos. Não tem ninguém da campanha passada que está envolvido nessa campanha. Depois de muito tempo, eu acabei descobrindo que teve uma manobra de um político que criou algo para enfiar esse negócio e entregar isso para o meu time. Eu estava ao vivo no Vilela, inclusive vou estar hoje de novo. Hoje é um grande dia. Eu estava ao vivo. E a pessoa que postou o negócio falou para mim, eu arrumei aqui, eu falei, você checou? Eu estava no Vilela ao vivo. Chequei, vai dar bom. Depois passa 10 minutos, minhas redes já estavam derrubadas lá. Eu falei, o que aconteceu? Eu, Pablo, nunca, jamais, nunca na minha vida eu iria aceitar uma desgraça dessa. Isso foi lamentável. Todos que ficaram ofendidos, eu quero pedir perdão, porque um canal de televisão, o dono, ele não é responsável por tudo que alguém posta. Eu falei isso pro delegado. Mas aí você divulgou sem ter visto o... Eu estava ao vivo, não foi eu, postaram. Pensa, vocês têm um canal de televisão. Um jornalista vai lá e publica. Eu sou o dono do canal, eu que me ferrei. Eu falei isso pro delegado federal, quando ele falou, não, você vai responder. Eu falei, só pra você saber, você fez direito igual eu, isso não existe. Você não incrimina o dono de um canal pelo que ele não fez. A tipificação penal, para quem é leigo no direito, ela tem que acontecer pelo modus operandi, pelos atos de iniciação. Eu não tive ato nenhum, pô. Por que eu aceitei? Eu ia brigar, como eu brigo em todos os processos. Só que aquilo ali dói tanto pra mim, em alguém falar que eu sou falsificador, eu nunca falsifiquei nada, cara. Se eu devesse imposto, igual tem candidato aí que deve imposto, se eu tivesse qualquer coisa fora da lógica, eu já tinha me fudido. Aí eu olhar para aquilo, por exemplo, eu tenho várias empresas, eu compro empresa, eu vendo empresa, os caras olharam o Marçal condenado em falsificação. Eu falei, não, eu topo qualquer acordo. Aí a juíza colocou lá que eu não posso ir em cabaré, tudo que eu nunca fui. Eu acho que até foi uma medida de proteção à vítima. Quais são os termos do acordo? Acho que é ir no puteiro... Eu nunca mexi com esses trem, então eu nem lembro, então eu não preciso nem lembrar. Eu acho que foi uma medida de proteção à vítima. Que é para eu não encontrar com a vítima. Você pegou o código, né? Só até aí não dá processo não, né? Não, você acha. O que você considera que pode ser um aprendizado para tirar dessa história? Cara, eu não vou andar com um amador nunca mais. Eu prefiro fazer minhas coisas sozinho. Eu vou selecionar muito bem quem anda. É muito perigoso gente emocionada, é muito perigoso gente que talvez não tenha discernimento. Eu aprendi muito. E eu quero agradecer a todos vocês que me deram 1.719.000 votos em São Paulo.
vocês não desperdiçaram o voto está aqui dentro, vocês depositaram o voto em mim. E eu, Pablo Marçal, eu vou honrar cada um desses votos.